E se a gente pensasse que a base da justiça não é exatamente a lei, mas sim o cuidado? Parece estranho, né? Pois é, a gente vai mergulhar num texto de 800 anos de idade do grande filósofo Maimônides, o Rambam, para descobrir uma visão, olha, surpreendente sobre o que é ser um juiz de verdade. Vamos começar direto com essa frase. Ela é poderosa e, para ser sincero, bem inesperada. Como uma ama carrega uma criança. Essa imagem não tem muito a ver com o que a gente pensa sobre justiça, né? Cadê a balança? O martelo. Mas é exatamente aqui que está a chave de toda a filosofia dele. Essa imagem da ama de leite, ela revela o centro do pensamento do Rambam. Para ele, ser juiz não é sobre ter poder ou uma autoridade fria, distante. Não. É sobre assumir um papel de responsabilidade imensa, de paciência e, mais do que tudo, de cuidado com a comunidade. E aqui ele bota as cartas na mesa, mostrando um contraste brutal. De um lado, tem o juiz arrogante. Esse aí causa medo e, segundo o texto, acaba enfrentando consequências bem pesadas, até pessoais. Do outro lado, tem o juiz humilde, que carrega a comunidade nas costas com a mesma dedicação de uma ama. A escolha entre esses dois caminhos, basicamente, define o legado de um líder. E o ponto fundamental aqui é que isso não é só um conselhinho, não. São ordens, mandatos, éticos. O juiz tem que tratar todo mundo com dignidade, sabe? Reconhecer a história de cada pessoa. A ordem é clara, aguentar o peso da comunidade e não se impor sobre ela. É uma virada de chave completa na nossa percepção. Mas calma lá, essa responsabilidade não é uma via de mão única. O Maimônides deixa bem claro que o respeito precisa vir dos dois lados. Bora ver como ele constrói essa ideia. E aqui está o outro lado da moeda, o contrapeso. Do mesmo jeito que o juiz deve ser humilde, a comunidade tem o dever de honrar a corte, de respeitar a instituição. Não é sobre ser submisso, mas sobre um respeito mútuo. É essa tensão equilibrada que, para o Maimônides, faz um sistema de justiça funcionar de verdade. E para manter essa honra, ele estabelece umas regras de conduta bem rígidas. Coisas que a gente faz todo dia, tipo comer em público ou ter reuniões muito informais, eram proibidas para um líder. Por quê? Porque um juiz não é só uma pessoa qualquer. Ele é um símbolo da lei. E o comportamento dele tem que refletir a dignidade desse cargo. Ok, então, a gente já entendeu a base ética, a filosofia da coisa. Agora, vamos mudar um pouco o foco e ir para a parte prática. Como é que a autoridade da corte funcionava no dia a dia? Então, entra em cena uma figura-chave, o agente da corte. Essa pessoa não era um simples carteiro, não é? Era, na verdade, a própria extensão do tribunal andando pela rua. A confiança que se depositava nesse oficial era, assim, gigante. Olha só o poder desse agente. A palavra dele, sozinha, bastava para começar um processo de ostracismo, que era uma sanção social bem séria. Isso mostra o peso que uma intimação judicial tinha. Não era um convite, era uma ordem, e ignorar tinha consequências imediatas. Mas o sistema, é claro, tinha suas travas de segurança. O poder não ficava concentrado na mão de uma pessoa só. Para uma intimação virar um documento formal, ela precisava ser emitida em nome de um painel de 3 juízes. Isso garantia que a decisão fosse colegiada, pensada em conjunto. E para formalizar mesmo, a coisa ficava ainda mais séria. Se tivesse alguma consequência financeira, tipo um pagamento, a palavra do agente já não era suficiente. Aí precisava de 2 testemunhas. A gente vê aqui um princípio super importante. Quanto maior a penalidade, maior tem que ser o ônus da prova. Beleza, vamos nos aprofundar um pouquinho mais nas regras do jogo. Como é que esses princípios de justiça e paciência eram aplicados em situações reais, como cobranças e intimações? Repere no ritmo. O sistema não age com pressa, não tem afobação. Mesmo depois de uma decisão já ter sido tomada, existe um processo de avisos, um na segunda, outro na quinta e o último na outra segunda. É tudo bem estruturado, demonstrando paciência antes de aplicar qualquer sanção mais dura. Agora, essa parte aqui é fascinante. O sistema legal respeitava profundamente a vida religiosa e pessoal da comunidade. Durante meses de festas importantes, ou nas sextas-feiras, que são dias de preparação para o descanso do sábado, a corte simplesmente não incomodava as pessoas. A justiça não podia atropelar a vida da comunidade. E aqui chegamos na grande questão, não é? O sistema é paciente, é respeitoso, mas o que acontece se alguém simplesmente vira e fala, não vou cumprir? O que acontece quando se desafia a autoridade do tribunal na cara dura? A resposta é uma escalada, gradual, mas firme.
Primeiro, o ostracismo. A pessoa fica isolada socialmente. Depois, ela tem um período de 30 dias para pensar, para reconsiderar. Se mesmo assim não houver acordo, aí vem a consequência final, a excomunhão, que era algo muito, muito mais grave. Ou seja, o sistema sempre oferece uma porta de saída, mas ele se recusa a ser ignorado. E para fechar, fica essa reflexão. Num mundo como o nosso, cheio de leis complicadas, de processos sem fim, o que a gente pode aprender com um sistema de 800 anos atrás, onde o caráter do líder era tão importante quanto a lei que ele aplicava? Talvez a grande lição seja essa, que a justiça não é só um monte de regra, mas uma prática profundamente humana. E que, no fim das contas, a humildade, o cuidado e o caráter podem ser os verdadeiros pilares que sustentam tudo. Fica aí para a gente pensar.